Pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui a subtrações, certo? Então, vamos lá. A gente aprendeu no vídeo anterior sobre a somatória, certo? Agora vamos dar continuidade à subtração. A gente viu propriedades, associativa, distributiva, comutativa e a soma do elemento neutro, tá? Aqui, dando seguimento no livro, a gente tem aqui que na questão número 2. No ano de 2018, eu vou ler aqui, fica mais rapidinho. No ano de 2018, no Brasil, 512 parlamentares na Câmara de Deputados Federais. A Câmara dos Deputados Federais é a instituição responsável pela elaboração das leis. Desses parlamentares, 54 eram mulheres e 458 perdão, eram homens, certo? Então, 54 54 54 54 mulheres, aqui diz aqui, mulheres, muito bem apresentado por esse símbolo aqui, e 458 eram homens, tá? Então, quantos homens ocupam o cargo de deputado federal a mais que as mulheres? Então, quantos homens tem a mais do que mulheres? Quando a gente faz essa contagem, nós colocamos assim, tá? Quantos homens a mais? Então, eu vou colocar assim, 458 homens menos 54 mulheres, tá? A contagem é essa. Porém, no algoritmo usual, nós vamos fazer aquela estrutura, certo? Centena, dezena de unidade. E como é 454 a mais, eu coloco primeiro 450 e 54, perdão, 458, né? Que é o 8. 458 e 54 e faço assim, tá? Unidade abaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena abaixo de dezena, tá? Então vamos fazer essa conta. Aqui eu tenho, só repetindo para que a gente fique legal, aqui é o minuendo, e aqui é o subtraindo. Subtraindo, tá? Então, 8 menos 4 dá 4, 5 menos 5 dá 0 e baixou 4 porque bem aqui a gente considera o 0 na unidade. As mulheres não tem ninguém na casa das centenas, certo? Então, fica 4 menos 0, que dá 4 mesmo, tá? Então essa, a gente chama que é a diferença, como dito no vídeo anterior. É a diferença entre homens e mulheres, tá? Então são 404 pessoas aí, que é o resultado da operação. Então eu posso dizer que em 2018, que nem diz no livro texto, existiam 404 homens a mais, tá? Que mulheres. Nesse caso, a subtração foi utilizada para comparar duas quantidades, tá? Então você pode comparar, é uma comparação, uma subtração. É uma comparação entre as duas quantidades. Desculpa estar mexendo aqui, porque tô sem webcam, eu tô filmando com a própria webcam do tablet, tá? Depois eu vou dar um jeito de arrumar uma webcam externa para ela ficar fixa e não ficar movimentando.
Então é isso, vamos partir aqui para a próxima, a 3. Tá? Produção mensal de uma olaria é de 5.000 tijolos. Nesse mês a olaria produziu 3.925 tijolos. Então a produção máxima de uma olaria, vou mudar a cor aqui, é de 5.000 tijolos, tá? Só que nesse mês a olaria produziu só 3.925 tijolos. Quantos tijolos ainda falta para completar a produção mensal? Então quantos tijolos faltam? Tá? Então como é que a gente vai fazer essa continha? Mais uma vez, a conta ela é feita... Deixa eu melhorar essa imagem aqui. A conta ela é feita assim: 5.000 tijolos menos 3.925, tá? Então é isso, é assim que eu vou saber, eu vou comparar, né? Então eu vou fazer pelo algoritmo usual, tá? Como eu fiz aqui em cima, algoritmo usual. Então aqui eu já tenho um número na casa de milhares, né? Então vou colocar assim: unidade de milhares, centena, dezena e unidade, tá? Então eu tenho aqui 5.000 tijolos menos 3.925. Tem que me preocupar bem com essa distância, tá, pessoal? Colocar tudo certinho: unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de dezena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Então tenho aqui em cima minuendo, esse aqui subtraindo, tá? E o resultado. Vamos só fazer essa continha. Então olha, a gente percebe aqui que 0 é menor que 5. Então para eu fazer essa conta, eu vou ter que pedir emprestado daqui, tá, pessoal? Vou pedir emprestado da casa de dezena uma unidade, tá? E ela vai, o que vai acontecer aqui? Vai se somar com esse, quer dizer, vou colocar do lado aqui, vai virar um 10, né? É assim que tem que ser feita essa conta. Aí eu vou ler assim: 10 menos 5 que está aqui embaixo, que dá 5, tá? Aí, professor, e o que acontece com esse número aqui que eu pedi emprestado? O que vai acontecer com ele, com esse 500? Como eu peguei emprestado uma unidade do 500, eu vou ficar 500 menos 1, vai dar 400. Então vou ficar aqui. Na verdade eu vou ficar com esse número aqui. Vai ficar 499. Tá? Então 500 eu peguei um emprestado e emprestei para cá, para esse 0. Tudo bem? E aqui, então, eu fiquei com 499. Agora eu posso subtrair aqui 9. E eu não vou ler mais 500 menos 392. Eu vou ler 499 menos 392. Aqui eu já posso fazer 9 menos 2. Tá? Dá 7. 9 menos 9 aqui. 0. E 4 menos 3, 1. Certo? Então é esse o resultado final. Bom, depois a gente vai aprendendo direitinho como se faz essa estrutura para vocês irem pegando, tá? Verdade, por exemplo. Então o resultado é esse, tá? Então isso é o que faltam para que essa olaria atinja a produção máxima, que é de 5.000 tijolos. Tudo bem?
Então aqui nós vamos partir agora, pessoal, para as atividades. De subtração, tá? Vou botar esse microfone aqui. Atividades de subtração. Olha, então, bom, eu vou partir para essas questões que tem tabela, que é para vocês já pegarem o ritmo. Então, indo para a questão 4, ela mostra uma tabelinha. A tabela é assim. As atividades aqui. A tabela ela mostra isso. Então, vamos ver aqui se eu faço uma tabela bonitinha. Uma tabelinha para vocês aqui. Então a tabela, esta tabela ela mostra 5 países, tá? Uma tabela mostra os países, aqui essa primeira coluna aqui é de países, tá? E aqui é a extensão territorial. A extensão é o tamanho dele, a extensão territorial, tá? Em quilômetros quadrados. Então aqui na primeira aqui eu tenho o Brasil, Canadá, China, aqui eu tenho os Estados Unidos, eu vou colocar eu aqui, ele escreveu por extenso, e aqui por fim a Rússia. Então no Brasil, em quilômetros quadrados, quantos quilômetros quadrados tem o Brasil? Tem 85, 15, 759, tá? 8 milhões 500 perdão, 515.759 quilômetros quadrados. Canadá, 984. Aí o Canadá, China, Estados Unidos, vamos ter 9 Estados Unidos, 9, 8, 3, 1, 5, 10. Rússia, 17, 40. Então esses são os números, tá? Perdão. Item A. O item A, qual o país com a maior extensão territorial? Então vejam só, eu vou separar aqui. De 3 em 3. Então todos aqui estão na casa de milhões, né? Então ó, o Brasil tem lá 8.515.759 km². Canadá 9.984.000
670 quilômetros quadrados, tá? A gente percebe que é um pouquinho maior do que o Brasil. China, 9.600.001, certo? Estados Unidos, 9 milhões. 9 milhões, aqui tá, 9.831.510, tá? 200, perdão, aqui tá faltando um, aqui, 98. Tá? Então a gente pode ver que é a Rússia, né? A Rússia ela tem 17.098.240, tá? 17, eu vejo na casa de milhões, que a gente aprendeu nos vídeos anteriores aqui, ó. Eu vejo que 17 é muito maior do que 8, 9, os outros são só 9, tá? Então esse item é a resposta. Rússia, tá? A questão ele tá pedindo só qual é o maior número desses aí. E qual a posição ocupada pelo Brasil? O B, nosso Brasil aí. Qual a posição ocupada, assim? Ele tá na terceira posição no maior, quarto, quinto. Então eu tô vendo aqui também que na escala de milhares, ó, o Brasil é 8, aqui é 9, 9, 9, 9. E de 5 ele tá na última, né, extensão. Então ele é... Perdão. O Brasil ele tá na quinta posição. Quinta posição. Tudo bem? Do Canadá e Estados Unidos fazer parte do mesmo continente, a América do Norte. Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos? Então como é que a gente vai fazer essa conta? Nós vamos... o Canadá tem mais que os Estados Unidos. É uma subtração, certo? Para eu saber a mais, eu tenho que subtrair o Canadá, o número que o Canadá tem. Vamos subtrair aqui, vou mudar a cor. Então o Canadá tem 9.984.000 menos que os Estados Unidos têm, né? Os Estados Unidos é 9.831.510, tá? Porque quantos quilômetros quadrados o Canadá tem a mais que os Estados Unidos, tá? Então eu subtraio um pelo outro. 6. Aqui eu só subtraindo. 6 menos 1, 1. 3, 8 menos 3. 5. 1. 9 menos 9, 0 aqui, tá? Esse 0 é irrelevante colocar. Quilômetros quadrados. Então essa é a quantidade de quilômetros. Percebe que a mais, né? Quando fala a mais, vocês têm que estar sabendo que é uma subtração. Então vamos para o item D. O item D, qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia e o Brasil? Olha aí o nosso Brasil. Qual a diferença entre a extensão territorial da Rússia, que é o maior que a gente viu na questão anterior. Olha a diferença entre a extensão da Rússia, que é 17 milhões, 98.240, menos a extensão territorial do Brasil, que ela é 8,
Vou colocar assim. 8 milhões 515 mil 759, tá? Vamos ter que fazer essa conta para saber a diferença entre Rússia, Estados Unidos e Brasil. Então aqui, ó, mais uma vez, zero, eu não consigo tirar zero, tirar 9 de zero, então eu vou pegar emprestado aqui do próximo. Tá? Pega emprestado do 4 aqui, 1 unidade, vou ficar 10. Aí sim eu vou poder fazer 10 menos 9 dá 1, certo? Aqui, da unidade de dezena, que eu peguei esse 1, tá? Eu já vou ter um 3, ó. 3 eu vejo que ficou um 3 aqui no lugar desse 4. Tenho 3. Posso anotar ele aqui em cima, tá? 3, eu não posso tirar 5 aqui de 3, né? Aí eu novamente vou buscar emprestado. Do 2 aqui vai ficar 13, tá? 13 menos 5. Aí assim dá 13 menos 5 são 8, tá? 8. E aqui ficou 1, certo? Aqui em cima do 2. Mais uma vez, busco emprestado. Vai ficar 11 menos 7. 4. Tá? Busquei o 8, ficou um 7. 7 menos 5, 2. E aqui você faça a subtração normal, dá 8, 9 menos 1, 8. Aqui também é pequeno, né? Pego o emprestado aqui desse 17, certo? Vai ficar 10 menos 5, 5. E aqui ficou 16, porque eu peguei emprestado. 16 menos 8 dá o próprio 8. Tá? Então a diferença é esta. Dá 8 milhões 582 mil. Tá? Vamos ver se tem algum desafio. Não tem. Então eu vou explicar aqui uma relação, tá? Vou fazer assim, relação fundamental da subtração. Fundamental da subtração. Que relação fundamental é essa? Aí vamos pegar o exemplo. Vamos pegar o exemplo do livro. 9 menos 5 igual a 4, tá? Essa aqui é a diferença, que é o resultado que a gente já viu. Esse daqui é o minuendo, que é o que a gente já viu anteriormente. E este daqui é o subtraindo. Tá? Aqui e fica igualzinho, bonitinho. 5 mais 4 igual a 9, tá? Olha só. Observe que aqui nessa somatória esse 9 tem é o mesmo valor do minuendo.
Consegue enxergar? O mesmo valor do minuendo. Ó, 9. Tá bem aqui ele. Tá, o mesmo valor. 9. Tem um 9 aqui. Tá? E aqui eu tô... Vocês podem observar que aqui eu tenho 5. Que é o mesmo valor do subtraindo. E aqui eu tenho o mesmo valor da diferença. Tá? Então na matemática, para a linguagem da matemática, a gente diz o seguinte. Se eu tenho essa condição aqui, por um 9 menos 5 igual a 4, 9, 5, perdão, 5 mais 4 igual a 9. Então a gente tem essa simbologia aqui, ó. Isso significa equivalente. Isso é uma equivalência. Equivalente, tá? Desculpa a letra aí, ficou imprensado ali. Mas é equivalente, tá? Que eu tô escrevendo aqui. Então isso é uma equivalência. Veja a relação fundamental da subtração. Então, minuendo. Minuendo. Deixa eu mudar a cor aqui. Então a relação fundamental é essa. Eu tenho um minuendo aqui. Minuendo. Subtraindo aqui, que é o 5. Isso é igual, vou repetir igual porque eu fiquei sem espaço ali, tá? A diferença isso é equivalente ao subtraindo mais, então mais, vou continuar aqui, fiquei sem espaço, mais diferença, tá? A diferença igual ao minuendo. Eu estou repetindo o que eu coloquei aqui em cima, só que eu coloquei na forma numérica, certo? Aqui eu estou dizendo, falando, escrevendo, minuendo. É o que está no livro, tá? Ou seja, então em resumo, a subtração é uma operação inversa da adição, certo? Então, se, por exemplo, vou representar aqui, está no livro, isso quer dizer, eu vou representar com os mesmos valores que está no livro, tá? Poderia colocar outros. 35. Então, por exemplo, se eu somar, se eu colocar aqui mais 15, concorda que se eu vou 20 mais 15 é igual a 35, e se eu subtrair o 35 de 15, eu volto para o valor 20, tá? Então é uma operação inversa, é isso que está dito aqui em cima. Este lado aqui é equivalente a esse, tá? Por quê? Ó, percebe que aqui eu somei 4 mais 5 mais 4 desse lado aqui e eu obtive 9. E percebe aqui que eu subtraí o 9 de 5 e eu vou voltar para o 4. Aqui nessa. Então são equivalências. Aqui é uma forma mais geométrica
Aqui é uma forma geométrica de a gente observar esse processo, tá? Então é isso, algumas teclas da calculadora, vamos pular essa questão e vamos direto para a atividade, ainda responda as questões do seu caderno. Então vamos para a questão da atividade, né? Então eu vou fazer essa primeira questão aqui. Qual é o número de 4 algarismos escondido em cada item? Então no item A, eu tenho, vou fazer rapidinho aqui, 4 caixas, 4 quadrados, mais, e aqui embaixo eu tenho 5, 2, 9, 9, tem uma operação de soma aqui, né? E eu vou obter um resultado. 9, 1, 0, 5. Tá? Para eu descobrir, observa que, como eu falei aqui, é uma operação inversa. Se eu somar um valor aqui, se eu somar esse e vou a esse valor e vou obter este valor, então se eu subtrair esse resultado aqui, que é o que a gente observou, se eu subtraio este valor aqui deste em cima, eu vou obter este que é a nossa incógnita, que é o que está dentro do quadrado, certo? Então vou fazer assim, eu vou pegar o 9 e vou subtrair desse valor mais abaixo aqui, certo? Automaticamente eu vou descobrir quem está aqui nessas caixinhas, os valores, tá? A ideia é essa. Então eu pego emprestado aqui, porque não dá. Pego emprestado do 0, não, do 10, né? Porque o 0 é vazio. Então eu pego do 10 aqui, vai ficar 15, tá? 15 menos 9, 6, certo? Aqui eu vou fazer em amarelo para que fique óbvio pra gente, tá? Então aqui já ficou um 9, certo? Eu já peguei, então aqui 6, um resultado. Então eu já descobri esse primeiro valor, bem aqui, tá? 6. Do 10, peguei uma unidade, ficaram só 9 unidades. Agora, vou ter que... tá. 10 por 9 menos 9, tá? Nessa coluna aqui ficou 9. Fica 9 menos 9 é 0, tá? Aqui no lugar desse 1 ficou 0. 0, não tem como eu tirar 2 de 0. Pega emprestado do 9, vai ficar 10. 10 menos 2, 8. E aqui ficou 8. Certo? 8 menos 5 dá 3. Então assim eu consigo descobrir pela operação inversa, ó, percebe? Então eu consigo descobrir aqui na caixinha os valores. Então essa é a primeira resposta. Por operação inversa. O item B. O item B, ele dá um valor em cima, 1210. 1210. E aqui é uma caixinha. Caixinha, tá? Vou fazer essa subtração. E eu obtive o valor, ele obteve 2.626. Percebe que agora, ó, se eu subtrair esse valor
deste que eu tô querendo saber e obtive este. Então agora, para descobrir o que está dentro da caixinha, eu tenho que somar esse valor aqui com esse, que é a operação inversa. Lembra que é o que a gente descobriu lá, fazendo aquela equivalência. Então é o seguinte, fazendo essa somatória, eu vou colocar aqui em mudar, amarelo. Vou somar, certo? Ter cuidado para colocar exatamente, começar aqui na unidade, naquela caixinha unidade, dezena, centena, unidade de milhar, entendeu? Então vou ter que colocar assim. Quero somar, certo? Vou colocar 2, e unidade de milhar, né? Vou colocar mm. Dezena de milhar aqui, na verdade. Deixa eu apagar aqui, dezena de milhar. Dezena de milhar. Unidade de milhar, tá aqui, dezena de milhar, centena, dezena, unidade, tá? Tem que ter cuidado para colocar certinho. E agora eu vou somar esse aqui. 6, 2, 2, 6. Esse é o nosso algoritmo usual. Então, soma aqui as unidades. Seis, aqui dá 3, 4, 6. Tá? Perdão. Operação inversa. Eu somei esse com este aqui. Perdão. Vamos fazer diferente. Eu tenho que somar esse com subtraindo para dar aquele, né? Então aqui eu vou ter que fazer uma subtração mesmo. Tudo bem? Olha, nossa regra é essa. Eu somei e eu vou subtrair aqui. Então se eu subtrair, eu vou continuar a subtrair. Porque a operação está direta, né? Eu tenho que subtrair esse desse para seja igual a este. Tá? Então eu tenho que subtraí-lo mesmo. Então eu vou subtrair o valor total lá, que está em cima. Não que está em cima, né? É o diminuendo. Diminuendo, tá? É o que a gente aprendeu lá. Diminuendo, subtraindo, subtrai um pelo outro e vou obter o resultado. Então aqui eu percebo que já dá 4, pega emprestado. Que dá 8, 9, 3, certo? Porque eu vou pegar emprestado. Então assim eu consigo descobrir o que já está na caixinha. 4, 8, 9, 3, pronto. Tudo bem? Então ficou assim, pego aqui emprestado, dá 9, 9 menos 4, 6. Aqui eu vou
ficar só com 9. Certo? Então é isso. É porque eu tenho que usar essa regra aqui, é o subtraindo, né? Olha, eu peguei o subtraindo e o minuendo, menos o subtraindo, tem que dar a diferença. Subtraindo mais a diferença, que é igual ao minuendo. Tá? Então é isso. Essa questão já está respondida aqui. Vamos para a sexta questão. Vamos olhar aqui. Não vai dar tempo para responder todas, porque quantas vezes no máximo você pode adicionar a tecla aqui. Quantas vezes no máximo você pode acionar a tecla, quanto que é uma tecla, igual para o resultado seja maior que 0. Anote. Então eu tenho aqui, ó, questão A. Eu tenho a tecla 8 e 5 menos. Aí a tecla 8, que é igual, tem a tecla igual aqui. Eu tenho essa operação. Quantas vezes eu posso apertar a tecla igual para que o resultado seja menor que 8? Então eu vou tirando 8, né? Subtraindo 8 de 85 constantemente aí. Subtraindo até quantas vezes? Para que o resultado seja maior que 0, ou seja, não pode ser igual a 0, certo? Então, por exemplo, eu tenho um 85, menos 8, se eu tirar 85 de 8, eu vou ficar com 77, né? 77, aí tiro menos 8, aí vai diminuindo 85, então esse 85, então eu tenho que apertar aqui. Se eu apertar, vamos anotando assim, por exemplo, se eu pego 85, menos 8, apertei uma vez, dá 77. Aí eu faço de novo, aperto mais outra vez, 77, menos 8, tiro 8, dá 69. Aí vou anotando, 69, menos 8, ó, já aqui eu já apertei, vou apertar 3 vezes a tecla igual, né? Então eu tiro 9, tiro 8, vai dar 61. Aqui são 3 vezes, certo? Então eu já fiz aqui separado para não ficar muito enfadonho. São 10 vezes eu tenho que apertar para que essa conta não zere e vai ficar um número bem pequeno, tá? Eu já fiz aqui, então a resposta para essa pergunta, para esse exercício, 10 vezes. Tem que apertar na tecla igual aí, tá? Se você apertar 10 vezes, você vai chegar no resultado. Vai fazendo à mão e depois você pode confirmar numa calculadora também, tá? Mesma coisa aqui para a questão B. Eu tenho duas teclas, eu tenho 79, tem a tecla menos, tem a tecla 4 e tem a tecla igual. Eu esqueci de fazer o desenho da tecla menos. Tá? A tecla menos, 79 menos 4. Quantas vezes eu tenho que apertar? Mesma coisa, você vai fazendo assim. Mesma ideia.
você tem 79 menos 4 igual a 71. Aí você faz de novo, 71 menos 4. Vai subtraindo, certo? Percebe que aqui eu já apertei uma vez na tecla igual para operar. Aí aperto de novo, 67. Aí pego 77, aperto de novo, menos 4. Aqui vai dar 63, certo? Apertei uma, apertei duas vezes. Então se eu já fiz essa conta aqui separada, então vocês confiram aí, 19 vezes eu tenho que apertar essa tecla. Tá? Eu tenho que apertar a tecla igual para que não seja zero, para que no final tenha uma continha. Tá? 19 vezes. Bom, aqui tem mais exercícios de tabela. Tabela bem legal, porque dá uma estrutura legal pra gente. Vocês já vão entrando no ritmo de que a matemática ela tá ficando muito assim, tabela, interpretações de tabela, tá? Então, em uma academia ginástica, é a questão 7. Questão 7, tá? Na questão 7 diz assim: em uma academia de ginástica, oferece 3 opções de atividade física aos seus alunos, considerando que cada pessoa pode fazer uma única opção. Os alunos estão assim organizados. Vou tentar fazer uma tabela aqui. Uma tabela de ginástica. Fora de escala aqui, mas assim, essa primeira aqui são as atividades, tá? E aqui o número de pessoas matriculadas. Tá? O número de pessoas matriculadas. Deixa eu diminuir essa espessura aqui para ficar alongamento. Alongamento, musculação, então vocês... Musculação. As pessoas elas podem hidroginástica. Hidroginástica, tá? São essas 3 modalidades aí. Então, para cada modalidade aqui tem número de pessoas. Nessa primeira, alongamento tem 319 pessoas matriculadas, musculação 426 e 565 pessoas matriculadas na hidroginástica, nessa academia, tá? Considerando que cada pessoa só pode fazer uma única dessas 3 opções. Então, o cara que está matriculado lá a pessoa que está matriculado em alongamento não pode fazer musculação e vice-versa, tá? O item A vai dizer quantas pessoas estão matriculadas nessa academia, tá? Quero saber o total, quantas pessoas estão matriculadas nessa academia, ele quer saber o total, então você vai fazer o algoritmo, né? Centena, dezena e unidade. Percebo que está todos aqui na casa das centenas, então eu posso fazer essa continha assim. O algoritmo usual vai ser esse, tá? Vou somar nosso algoritmo usual. Então eu vou somar 9 mais 6, 15, mais 5, 20. Foi 1, tá? Subiu 1 para dezena. Foram 2, perdão, foi 2, subiu 2. 2 com aqui já tá dando 5, 5 com 11. Então vai 1 de novo. Subiu 1.
tá? 4 com 4, 8, mais 5, 13. Então esse aqui é o total de pessoas. Total de pessoas matriculadas. Total de pessoas matriculadas nessa academia, eu só somei, tá? O item B, ele quer. Em qual modalidade há mais inscritos? Tá, só vou olhar para esses números aqui, né? 300, ó, alongamentos só tem 319, 420 em musculação e 565 em hidroginástica. Então é hidroginástica. Manter o padrão aqui, eu vou colocar um amarelo. Hidroginástica. Hidroginástica. Tá? Hidroginástica. Agora, item C. Item C, nessa modalidade, quantas pessoas há mais do que a modalidade de menor matrícula? Quantas pessoas... então, vou repetindo aqui. Nessa modalidade de hidroginástica, nessa modalidade, quantas pessoas há a mais do que a modalidade de menor matrícula? Então tem que ver, de maior é hidroginástica, de menor tem que ver o menor número. É alongamento, certo? Então quantas pessoas há a mais? Eu tenho que subtrair, né? Vamos subtrair aqui de hidroginástica, certo? Vou colocar aqui nosso algoritmo. Que é 565 menos de menor 319, tá? Então a conta que eu vou ter que fazer é essa para responder esse item C. Aqui eu vou subtrair 15, 5 não dá para tirar de 9, pega emprestado, vai ficar 15 menos 9, certo? 15 menos 9, 6. Ó, peguei emprestado aqui, ficou 15, peguei do 6, certo? 6, então ficou 5 aqui, né? Se eu peguei um emprestado, ficou 5, vou fazer bem pequeno, ficou 5. 5 menos 1, vou voltar para cor amarelo para ficar padrão. 4, tá? E eu 5 menos 3, aqui não pego nada emprestado, dá simplesmente 2, tá? Então esse aqui é o total de alunos. A diferença de maior quantidade de alunos matriculados, que é a hidroginástica, com de menor quantidade, que é alongamento, tá? Então é isso. Bom, de subtração é isso. Mas tem mais questões correlacionadas a gráficos, que é interessante. Uma tabela aqui, né, de quantitativo. Para não ficar muito extenso, eu vou parando por aqui e eu vou fazer outro vídeo, tá? Explicando mais, porque aqui a gente vai entrar na parte de gráficos no livro. E gráfico requer uns desenhos a mais. Então, vou ficando por aqui. Bye bye. Curtam aí o vídeo. Agora esse vídeo tá com uma musiquinha de fundo. Legal, ficando agradável. Vamos melhorando com o passar do tempo, tá? Abraço, até mais.